Vamos falar de São Paulo e Botafogo. Eu já estava pensando em outra coisa aqui. Quase. Eu estava quase voltando pro Fernando Diniz aqui. São Paulo e Botafogo. Tava bom, não tava a resenha? Tem programação até o final do dia. Tem outros programas também, Abel. Deixa eles debaterem. Boa, Rafa. Vamos falar do Rogério agora. Quero ver falar do Rogério. Luiz Castro. Vamos falar de quem venceu, fez 3 pontos no Morumbi. Torcida pegou muita chuva. Luiz Castro, se dependesse de alguns corneteiros que estão por aqui, já teria sido demitido do Botafogo. Não. Parabéns, John Textor. Nunca criticamos Deixa Luiz o Castro técnico nesse programa. trabalhar. Eu não, porque eu nem tive essa oportunidade ainda. Viu, dona Natália? Deixa o cara trabalhar. Fala aí, Luiz Castro. Em termos de classificação, penso que atingimos aquele que era o nosso primeiro propósito, o nosso primeiro objetivo, que era a permanência na Série A. Eu acho que hoje, se não ficou garantido, totalmente garantido, eu penso que ficámos praticamente com essa certeza. Sobre os outros objetivos que transportamos connosco, que era a partir do momento que atingimos um primeiro objetivo, passamos para um segundo objetivo, que é tentar que uma das provas internacionais, portanto, ou a Sul-Americana ou a Libertadores, gostaríamos de, até ao final do ano, lutar arduamente por elas. Portanto, a classificação, a regularidade na classificação pode nos levar a isso. E como eu lhe disse também antes na entrevista, nós queremos sempre mais e queremos sempre olhar para o próximo jogo como uma oportunidade de ganharmos. Queremos olhar para o jogo do Internacional como uma oportunidade de ganharmos o jogo. Temos feito sempre assim. Nunca foi por falta de querer que esta equipa deixou de ganhar. Luiz Castro, mais uma vitória do Botafogo fora de casa, em busca do G6. Diferença de pontos do Fogão para o 6º colocado nas últimas 7 rodadas. Diferença vai caindo, e agora está o quê? 6 pontos, é isso? 5 pontos. 5 pontos na 31ª. Olha só que maravilha, já foi de 12 lá na 25ª. Então, em 5 rodadas, tirou 7 pontos. Esse Botafogo, eu brinquei agora, dizendo que vocês queriam derrubar, claro que eu estava brincando, mas na cultura do futebol brasileiro, do que a gente conhece, Sim. Muitos clubes teriam demitido o Luiz Castro por causa de uma sequência ruim, futebol e resultado ruim que o Botafogo teve, não? São 22 atletas contratados, né? São 22, acho em duas que levas, como lembrou o Rafa, levas, muito apropriadamente, né? Na verdade, qual time fez isso? É um time que continua trocando o pneu com o caminhão andando, mas se fosse outro... É o que o jogo pedia. Tanto é que toda vez que ele tem a oportunidade de fazer alteração, é para tornar o time mais físico, mais alto. A primeira alteração, o Rafael sai, ele já coloca o Canu, um zagueiro. Ele tira o Lucas Fernandes, um jogador leve... também foi cortado no banco, Breler, minutos antes. Sim. Teve esse desfalque de última hora, mas ele já... Ele vai no segundo tempo com o Danilo, que é um cara para encorpar o meio-campo. E já no jogo não era para isso, foi muito competente ao adotar essa estratégia, tanto é que o pênalti sai de uma cobrança de lateral do Marçal, que resulta, que chega na área, o Tietê tem oportunidade e acaba derrubado pelo Léo. Então, para mim, o Luiz Castro ontem foi mais competente de ter a leitura do que era necessário fazer. E isso só acontece porque hoje o Luiz Castro tem o time na mão. O Luiz Castro foi muito criticado em agosto por ter tido várias semanas seguidas de treino e o time não evoluir. Só que isso não acontece de uma hora para outra, ainda mais um... O time mudou de lá para cá, Exato, né? Vem mudando, né? Um time reformulado como o Botafogo, tendo de encaixar esses reforços. O Botafogo até muda o perfil do time, ele começa a incorporar jogadores mais experientes, como o Adrielson, que conserta a zaga, o Tiquinho Soares, que é monstruoso. Saiu que nem uma luva, hein? Não, joga demais. O cara é técnico, tem força física. Personalidade para chamar o jogo quando precisa, né? Ele não se esconde. E aí esse Botafogo fica mais pesado. É um time que tem ali a melhor experiência. Pesado num bom sentido, você está dizendo? Encorpado, pesado, né? no sentido de caráter, de experiência, de jogadores que têm casca para levar a competição nessa reta final. O Botafogo só precisa de uma vitória para cumprir matematicamente o objetivo da gestão, que é permanecer na primeira divisão. E aí, mais tranquilo, com esse objetivo cumprido, o Botafogo tem plenas condições, com esse time encaixado em evolução, de carimbar uma vaga na Libertadores. É perfeitamente possível, não só pela ascensão que teve, mas pelo fato do Luiz Castro
ter encontrado um time ideal, a formação ideal com 3 atacantes e evoluído. A gente cobra do Botafogo um melhor desempenho em casa, mas acredito que esse desempenho vai chegar porque o Botafogo hoje já é um time mais sólido, não só pelo que joga fora, como segundo melhor visitante, mas pelo que evoluiu, pela paciência que teve com o Luiz Castro até esse time da Liga. Porque Nono mudou... colocado, viu, professor? Nono colocado no momento, 43 pontos ganhos. Diga lá. Tava juntinho ali com São Paulo, né? Tá naquela briga ali, São Paulo, América. Eles estavam chegando a 41 com o empate. A turma que fica esperando o máximo de vagas na Libertadores, talvez, né? Porque mudaram não só os nomes, mas o jeito de jogar, né? O Botafogo com o El Toro era uma coisa, o Botafogo com o Tiquinho é outra. Eu acho que até por isso, por ter ficado mais maciço, agora a coisa nos jogos em casa, também a cobrança precisa ver se esse time vai responder. Tem um jogo agora com o Inter, que é um jogo histórico que o Botafogo ganhou no turno, né? Tem a chance de jogar aí bem, ganhar do Inter, tanto no turno quanto no retorno. Mas para os jogos em casa, esse time mais maciço também é mais complicado de dar essa resposta. O outro também era. O outro também deixou de ganhar do Juventude em casa. Sabe o que eu achei curioso, Curitiba. professor? Que você disse que o time está mais maciço, o Breyer falou que está mais pesado, eu fiquei pensando, saiu o Touro e o time ficou mais pesado, mais maciço. É uma contradição. Entrou um Tiquinho... Entrou um Tiquinho. Saiu o Touro, entrou um Tiquinho e o time ficou mais pesado e mais maciço. Mas só no F360. Mas para mim é o pesado de o torcedor olhar e falar, opa, esse aí é um time de respeito. Mais forte, se quiser. Então, É um time que impõe respeito aos adversários quando você olha o elenco hoje do Botafogo. Um time que incorporou. E essa liga só chega porque a diretoria detecta que precisa fazer investimentos, já que aquele Botafogo não seria suficiente para cumprir esse objetivo mínimo, que era a permanência na primeira divisão. Então, olha a quantidade de investimento e de jogadores que o Botafogo contratou simplesmente para manter o time na Série A. Então, isso dá a dimensão do quão difícil é esse projeto de reestruturação e como a diretoria foi hábil em fazer contratações em levas, como o Rafa bem observou. E fundamental, né? Porque se não fosse Tiquinho Soares, se não fosse Adrielson, esses dois pilares, talvez a gente não estaria falando de um Botafogo com possibilidade de ir para a Libertadores. Hashtag F360BR. Torcedor participa conosco. Torcedor, o fã de esportes, o amigo do F360, como o Gelson. O São Paulo peca nas finalizações. Seria falta de treino nesta parte? Placar justo seria empate pelo que os dois times apresentaram no jogo de ontem. Valeu, Gelson, pela mensagem. Também acho. Vicente Francisco, o futebol do Botafogo era ruim porque o time era ruim. Hoje o elenco melhorou e o trabalho do Luiz Castro começa a aparecer. Tudo se potencializa, né? Quando você tem um treinador que pensa fora da caixinha, um treinador que pensa o futebol diferente, e aí você manda elenco para ele desenvolver essa ideia de jogo, as coisas azeitam melhor. Agora, quando você tem um treinador muito bom e falta de elenco, o cara pode querer fazer milagre, não vai. É a mesma coisa fazer bolo sem ovos. Fica ruim. Agora... Omelete sem ovos fica mais fácil. Mas tem aquelas formulazinhas prontas. É por isso que eu falei do omelete. Agora eu mudei. O omelete sem ovos. Não dá pra fazer um omelete sem ovos, né? Não dá. Boa. Cruyff, o craque holandês, disse o seguinte, está falando do Arsenal, né? Arteta começou mal, mas 2 temporadas depois faz uma ótima temporada. Precisamos disso no Brasil, com Diniz e Ceni. Mas cadê a paciência para dar isso a eles? Então vamos ouvir o Rogério Ceni depois da aula de culinária da chefe Natália Ferrão. Você falou em ovos, ontem eu fiz uma farofa com ovos. Eu achei que você trouxe a marmita? Maravilhosa. Porque você mandou a foto. Sobrou, mas meu filho acabou no jantar. Então vamos ouvir o Rogério Ceni, para a gente não ficar com fome de informação aqui. Por parte de ninguém, acredito, não existe uma certeza. Todos querem, eu quero, o clube quer que eu fique, lógico, eu também quero ficar. Nós temos só que reunir melhores condições para que o clube possa trabalhar bem e eu também possa entregar bons resultados. Porque senão, treinador que não entrega bons resultados, infelizmente não serve. Porque eu gostaria de poder, quem sabe, ter aí 1 bilhão, 2 bilhões para investir, sanar todas as dívidas, comprar o clube e administrar o clube. Mas eu não tenho, não posso fazer, eu tenho que trabalhar todos os dias. Se eu tivesse esse dinheiro, pode ter certeza que eu faria. Mas eu não tenho. Agora, eu não sei quanto vale, até estou só supondo, eu sei o valor mais ou menos da dívida porque é pública, né?
Eu não sei quanto vale a marca São Paulo Futebol Clube. Mas se eu tivesse esse dinheiro, não todo ele gastar, mas se eu tivesse, eu investiria na marca São Paulo Futebol Clube, né? Mas eu não tenho condição de fazer isso. Números do São Paulo nesta temporada: 69 jogos, 55,6% de aproveitamento, 32 vitórias, 19 empates, 18 derrotas. 105 gols marcados, média de praticamente 1,5. Gols sofridos, mais de um gol sofrido por jogo. 73 gols sofridos em 69. Se eu cornetei o Fernando Diniz, então também vou cornetar o Rogério. Tem que levar menos gols esse São Paulo aí, pô. Tem que sempre baixar... É que o São Paulo só fazer gols, né? O São Paulo não faz. Tem uma dificuldade muito grande quando pisa dentro da grande área. Mas fez 105 em 69 jogos, olha lá. Mas quando precisa, não faz. São Paulo do Rogério, em média, ganha de 1,5 a 1 dos adversários. Não é isso? Essa é a média do placar. 1,5 a 1. Ontem, eu nem concordo com essa história de erro nas conclusões, porque pouco concluiu. Exato. Mas normalmente se perde e mais. Na hora que está perdendo o gol, já está pensando que vai fazer falta. Abate muito o psicológico do São Paulo. Você pensa que os caras... Os jogadores, a torcida, o técnico, todo mundo... Isso aí vai fazer uma falta danada. Foi assim na final da Suda. Mas não é só toca pro Caleri que é gol? Não é a musiquinha, não é assim? Na final foi toca pro Caleri que errou. Tá tocando, nesse caso foi, mas aí depende de como a bola chega pra ele também, né, professor? Tem essa toca no Caleri que é gol, mas como é que chega a bola? Na Suda, ok, chegou redonda. Mas tem muita bola que chega pra ele ali toda quadrada. Agora é um lutador, hein? Isso você não pode... Isso eu admiro no Caleri. Ele luta, nem sempre é feliz. Não digo, acho que é um bom homem de conclusão. Sim. Da última bola. Não pode contar com ele para mais que isso, né? Você que outro dia expôs aqui a sua vida financeira e falou sobre sua carteira de investimentos? Não, eu não investiria no São Paulo. É investimento de alto risco. Eu não investiria em nada de futebol, nada, imagina. Não, por que não? Futebol rende muito dinheiro, professor. Não, mas e a tranquilidade que você perde completamente? Já pensou em investir no São Paulo? A turma no meu pé, falando que eu sou corintiano. Ah, não. Tá bom, então vou mudar a pergunta. Aliás, eu nem fiz a pergunta, você já quis adivinhar. Mas era mais ou menos isso. Mas tem um cara de posses nesse programa, que tem sua mansão na Tijuca, que gosta de uns investimentos mais ousados. Talvez esse cara aí vai... Então eu vou perguntar para o Rafa. Ih, já tá pulando fora lá, fazendo assim com o dedinho. A pergunta é diferente, Rafa. Por que você acha, sério? Vai, Abel. Por que o Rogério fez esse comentário? Que ele compraria o São Paulo, eu compraria, eu administraria. Eu senti algo no ar aí. Bom. Tá? Será que está faltando uma melhora na administração? Ou eu estou viajando? Não. Eu acho que não é somente isso, não. Pode ser uma viagem minha. Até porque não existe mais a possibilidade da réplica na entrevista coletiva, né? E mesmo se existisse, eu diria a você que isso seria feito de maneira desordenada, porque cada um vai para uma coletiva com a sua pergunta pensada, pautada ou já resolvida por si só. Então você não tem a linkagem, né? Vocês lembram aquela história que teve uma vez do Filipão com a nutricionista sobre um jogador do Palmeiras que estava acima do peso? Agora eu me lembro qual é o jogador. E todos os repórteres combinaram de perguntar a mesma coisa. O Filipão, 8ª vez, 9ª vez, 10ª vez, quer falar do jogo? E ficou fugindo da pergunta. Era o caso, nessa coletiva do Ceni, de perguntar, vem cá, você sugere que o São Paulo seja vendido? A solução para o São Paulo é virar SAF? Eu interpreto assim, eu acho que a interpretação é livre, cada um tem o seu jeito de interpretar. Eu entendi isso, Rafa. A minha capacidade de interpretação é igual a sua e da Natália. É isso. Ah, não, me dá $1 bilhão que eu monto um time, ou seja, vira SAF que eu monto um time. É a minha interpretação. O fã de esporte pode não concordar, pode interpretar de outra maneira, mas ele não é específico. Porque ninguém pergunta, ninguém consegue perguntar depois, né? De que maneira esse 1 bilhão, Rogério? Porque aí já muda a pauta e tal. Mas se fosse uma sequência, uma coisa uniforme na entrevista coletiva, alguém perguntaria e eu ficaria curioso de saber qual seria a resposta dele. Mas eu acho que ele sugere que o São Paulo vire SAF. O que você achou? Não, mas o Rogério não está errado em, de certa maneira, cutucar a diretoria. E ele tem feito isso recorrentemente ao longo da temporada. O Rogério tem tamanho suficiente para expor erros e falhas do clube além do trabalho de campo. É claro que ele pode evoluir e ele vai evoluir como treinador. Mas há muita coisa do São Paulo que é problema estrutural. Para mim,
e imagino que para o Rogério também, é inadmissível que o São Paulo, às vésperas de disputar uma Sul-Americana, a discussão no clube, a mobilização, não seja só a final, mas preocupado em reeleição do presidente. Então, essa política do São Paulo, que é uma política muito centrada nos mesmos nomes e mesmos nomes que querem... Mesmo grupo, né? No mesmo grupo, que quer permanência de poder, isso daí cansa. Para o cara que trabalha incansavelmente no treino, como o Rogério, você perceber que a diretoria está ali em outra cruzada, em outra batalha, é frustrante. E o Rogério está certíssimo em apontar esses problemas de gestão, em cutucar, em esticar essa corda. Lá dentro, quem tem tamanho suficiente, presidente Júlio Casares, qualquer diretor de futebol, para chegar no Rogério e falar, segura sua onda? Ninguém, porque o Rogério é um ídolo além de um grande treinador. O Rogério poderia ser um dirigente do São Paulo? Acredito que sim, e possivelmente até um dirigente de sucesso. Mas eu vejo que hoje o São Paulo precisa mais do Rogério como técnico do que como dirigente. Um Rogério que seja a ponta, que seja capaz de trabalhar na gestão, de trabalhar como um manager, mas, sobretudo, desenvolver esse trabalho, que é um trabalho... Fundamental a permanência dele e quero ampliar a pergunta em cima do que você acabou de dizer, que seja um manager. Se eu entendi direito, você daria a chave, como foi dada a Jorge Jesus? Rogério, você decide tudo aqui. Tudo entre aspas, mas assim, futebol é com você. Não só o treino em campo, escalação, mas, sabe, ampliar. Antes o Rogério tomar as decisões de futebol do que qualquer dirigente do São Paulo. Já deve estar mais ou menos assim, né? E certamente ele tem certa autonomia, mas não é total. Não é para mudar tudo o que ele quer. Porque é normal que... É raro a gente ter um treinador no futebol brasileiro com essa chave do vestiário como o Renato teve no Grêmio. E o Rogério... Mas eu estou pensando aqui, será que o Rogério já não está mais ou menos assim? Mas quando ele chega e já critica o negócio da piscina, já fala do... Ele tem muita Será que já não tá? intimidade, né? Ele tem muita intimidade, ele está na casa dele. Ele conhece o clube, não é só o time. Ele conhece o clube. Agora, não adianta ele ter essa autonomia sem ter os jogadores que ele pediu, acabar o ano sem ter o jogador ilado que ele queria desde o começo do ano, tendo o clube investido em jogadores que talvez ele não investiria. Ele errou muito também em algumas indicações, não resolveu o problema em algumas indicações, mas outras não foram indicações dele. Então, falta o principal que ele pediu aí. Eu não sei se ele foi tão longe a ponto de sugerir uma SAF, mas o que ele pediu aí foi queremos jogador, né? Nesse ano, a conversa dele... Está muito claro que esse ano ele vai ter uma conversa diferente com os dirigentes. E um outro modelo de gestão, se me der um norte. Não, acho que ele quer contratações sim, mas pensar o São Paulo com um olhar mais para frente, para o futuro mesmo. Isso daí, eu acho que ele também não tem razão. Eu acho que ele não disse ele não só tá falando só... Eu acho que ele não está falando só entre aspas, que é fundamental, Sim. né? Reforços, contratações. Ele está falando sobre a administração do clube. Sim, mas... De contratações erradas, de gastar muito com jogador que às vezes não dá resultado, de deixar o clube endividado do jeito que está. Toda hora ele fala sobre dívida, de contratar jogadores... salários atrasados, premiação que não foi paga. Sabe, eu acho que ele está falando mais do que isso. Sim. Pelo menos é o que eu interpretei, Ele viveu outros tempos de São Paulo, onde essas coisas eram mais corriqueiras, atrasos e tudo mais, né? Não que não houvessem, mais ou menos corriqueiras. Aconteciam menos. Aconteciam menos. Então, assim, o que eu vejo, assim, eu tenho essa leitura de que talvez ele possa ter dado gatilho para, ou viramos SAF e vamos para o futebol moderno, ou a gente vai continuar patinando, mas o que eu vejo também é um jeito dele chegar e falar que ou a diretoria pensa no clube muito mais do que qualquer outra coisa, ou vai continuar sendo como é. Ele critica veementemente isso já há algum tempo, o quanto o futebol do São Paulo não é pensado, enquanto o São Paulo é colocado de lado, não se pensa num todo do São Paulo, as coisas são feitas meio que sem pretensões. Então, assim, além da SAF, eu entendo que ele também coloque um espeto ali na administração do clube, no sentido assim, o São Paulo é diferente, não é isso aqui. Ou vocês mudam a ideia de administrar o clube, não só em questão de contratação, mas na ideia de um todo do que é o São Paulo, ou vai continuar patinando. A gestão do... Rapidinho, coloca um espeto
Já estamos na segunda-feira, você ainda está pensando no churras? Não, já está pensando no churras do fim da semana. Espetinho Mas de não pode leve. ter Essa é churras uma durante a visionária. semana? Influência do nosso grupo de WhatsApp. Ontem o nosso grupo passou do ponto, eu acho. Não, eu você silenciei. foi o primeiro. Eu silenciei e arquivei, só trouxe de volta a conversa essas... Mas hoje. falando de futebol, novamente, Volta lá. para mim, a gestão Casares merece mais críticas que o Rogério na temporada. Porque ali é a chave da questão. Por que o Rogério não consegue ter um ponta, por exemplo? E foi um pedido dele desde o começo da temporada. Por que o São Paulo resolve investir 30 milhões no Galopo, que não era a posição mais urgente, e deixa de investir no gol, ou até mesmo nesse jogador de velocidade que o Rogério tanto pediu? Então, há contratações, há decisões e, sobretudo... Ele iria dizer, eles, dirigentes do São Paulo, iam te dizer que investiram no gol sim. Que trouxeram o Jandrei, que trouxeram o Felipe Alves. Isso daí não é Investiram investimento. errado, então. Mas o planejamento foi errado. Investiram mal. E, então, o ponto que o Rogério toca é, eu discordo que virou SAF, o clube vai melhorar. Não necessariamente. A gente tem o Bragantino, que é um clube empresa, fazendo uma temporada frustrante. Não é garantia de nada. Mas o que o Rogério se contrapõe é uma política que coloca os interesses dos dirigentes acima dos interesses do clube. E aí você falou tudo, hein? E esse é o ponto. O interesse do dirigente do São Paulo hoje é maior, e isso daí não é só da gestão Casares, não. Isso vem há muito tempo, desde a época do Juvenal, que deu aquele golpe lá pela extensão. Aidar, O Rogério assistiu tudo isso. Ele viu grandes presidentes como o Marcelo Portugal Gouveia, mas também viu desde o Bastos Neto lá, que passou, que o Rogério estava ali, viu tudo. Agora ele está numa condição diferente, ele está numa condição de comando do futebol, do comando do time de futebol. Então acho que até por essa intimidade com o São Paulo, ele se vê com o tamanho de ir um pouco além. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, tem uma questão cronológica aí. Essa conversa começou com o Fico. O Fico ou não Fico? E o fico ou não fico dele estará condicionado a um outro tipo de conversa no começo dessa temporada. Eu acho que a permanência do Rogério, a continuidade do trabalho, é fundamental para o São Paulo crescer ano que vem. Ele quer alguns ovos agora. Não sei se vocês concordam. Sim, não, básico. você tem total razão. Se fosse dirigente do São Paulo, lutaria muito para o Rogério Total ficar. razão, mas o Rogério quer estar ao lado dessas pessoas que estão muito apegadas ao poder, porque isso que a gestão Casares fez deu um exemplo péssimo. Olha o recado que se passa perto de uma final, uma decisão, o time voltar a ganhar um título pesado de novo depois de 10 anos. Bobear, usaram aquele momento para isso. E os caras fazendo articulação política para ficar mais 3 anos no poder. Então foi, para mim, uma manobra bem sucedida do ponto de vista político, mas mal sucedida e desastrada do ponto de vista de gestão e de futebol, que deveria ser a prioridade no São Paulo, independentemente do dirigente. Então, a partir do momento em que o São Paulo, como instituição, aceita isso normalmente, os caras fizeram uma manobra política ali, tá tudo certo, vão se reeleger, tá tranquilo, o São Paulo atesta que está mais preocupado com a política, com os interesses de dirigentes, do que em ter sucesso no futebol. E o Rogério tem sentido muito isso. A cada entrevista dele, a gente vê um aspecto de desilusão, de um cara que está ali remando, que está fazendo trabalho de campo, que está tentando fazer milagre com os jogadores que tem, e a diretoria olhando para outro lado, caminhando em outra direção. Você falou desilusão, o professor já ficou com vontade de cantar ali. Desilusão. Eu vejo um pouco diferente. Danço eu, dança você. Aí, Danças do coração. Rafa Marques. O Rafa discorda. Você manteria Rogério Ceni? Discordo. Rafa Marques, sim, o rei do churrasco não, do sim. fim de semana, que bombou o nosso grupo de zap com fotos. Varanda gourmet da Tijuca. Sua varanda gourmet da Tijuca Não. com picanha, fraldinha, bife ancho. Você manteria... De vez em quando a gente se comporta como filho de Deus, né, Abel? Eu manteria sim, manteria o Rogério Ceni, mas... Fazer que nem o nosso bravo Mário Marra. Mas é importante dizer o seguinte, eu concordo com muita coisa que o Breno falou, mas eu penso que em alguns momentos a gente precisa também cobrar do Rogério que ele não se comporte permanentemente como ídolo do clube quando ele dirige o time.
há momentos em que ele parece desconectado do trabalho. Eu acho interessante quando ele cobra publicamente reforços, acho que ele faz o papel dele ali, é importante essa pressão, é importante essa consciência, o torcedor gosta de ouvir isso, tem todo um viés interessante. Mas parece que ele está sentado numa cadeira de longe atirando pedra, quando na verdade ele é engrenagem do processo, engrenagem importante. Ele é um ídolo à beira do gramado, ele é o técnico do time. A grosso modo, compete a ele fazer o time jogar, performar, ter resultado e rendimento. E aí, às vezes, em alguns momentos, eu tenho a sensação que ele meio que se desconecta desse ônus, dessa responsabilidade, e se posiciona publicamente como ídolo. Aí é muito fácil. Ele, no papel de ídolo, ele é quase incontestável. Ninguém vai dizer que ele está errado, né? Pelo tamanho que ele tem. O Brenner falou, o Celso também, ninguém tem o tamanho do Rogério lá dentro. É verdade, ninguém tem. Quando tinha um Raí na engrenagem, você podia pelo menos contrabalancear um pouco, mas hoje não tem ninguém com o tamanho dele dentro do clube. Mas em alguns momentos, ele precisa também ser parte do processo. Sabe por quê? A diretoria de São Paulo erra assim. O Brenner foi perfeito na sua narrativa a respeito da questão política, que ganhou prioridade às vésperas de uma grande decisão de título internacional. Só que é o seguinte, o Rogério Ceni, por ser parte da engrenagem do processo, também compete a ele, em algum momento, criar uma zona para que os seus patrões, os seus gestores, os seus chefes consigam desenvolver um bom trabalho. Porque se o tempo todo ele for contraponto publicamente, sabendo o tamanho que ele tem, ele vai esvaziando a capacidade de quem dirige o clube de tomar decisões. Não dá para ele ficar o tempo todo se comportando como se ele não fosse engrenagem. Esse é meu ponto. Mas acho que é uma defesa, né? Sim. Eu acho que é uma autodefesa. Até, claro, isso pode não ser bom para o São Paulo Futebol Clube, mas para ele é um escudo. O Rogério é um ponto fora da curva, porque o Zico não foi técnico do Flamengo. O Roberto Dinamite foi presidente, mas não foi técnico do Vasco. O Pelé jamais foi técnico do Santos. O Sócrates ou o Rivelino. O Falcão foi o que mais se aproximou. Mas... Né? Dessa coisa do ídolo máximo que se torna técnico. E o Renato Gaúcho, aí muito bem sucedido no Grêmio, também porque em alguns momentos falava como ídolo. Né? Então, ganhou até estátua. Mas esse ponto do Rafa é importante mesmo. Não dá para só apontar para a diretoria. Há responsabilidades do Rogério, ele pode fazer esse time jogar melhor, mas acredito que passa muito daquela questão do Diniz também. Quais são as condições oferecidas? E há uma certeza, o Rogério precisa ter condições melhores para trabalhar no ano que vem, caso permaneça.